Muito bem, meus amados. Nós vamos encerrar os estudos que nós fizemos sobre o Sermão do Monte. Nós vamos fechar ele de uma maneira muito grandiosa. Nós vamos encerrar falando sobre a verdadeira identidade do cristão. Será que nós realmente aparentamos, demonstramos ou somos verdadeiramente cristãos? Nós precisamos entender que a pregação, os milagres e as maravilhas realizadas em nome de Jesus, elas nem sempre são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nós vemos por aí muitas pregações, muitos milagres e muitas maravilhas realizadas no nome de Jesus, né? Mas eu vou responder essa questão mais profundamente no final desse nosso estudo de hoje. O cristão, meus amados, Paz do Senhor, Evandro, nós já iniciamos, viu? Deus abençoe. Boa noite, rapaz. Desculpa pelo atraso. Imagina, Deus abençoe. Então nós veremos então nesta noite, meus amados, que o cristão, ele não é formado apenas pelo ouvir a palavra de Deus. Isto com certeza ajuda muito, com certeza ajuda muito, mas de uma maneira geral vai nos alimentar, vai nos pacificar, vai nos conscientizar, mas se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos, dificilmente nós teremos condições de entrar no céu. Entendam, meus amados, que ninguém vai entrar no céu pela sua obediência. Ninguém entra no céu pela obediência. Nós já aprendemos vastamente, inclusive, que a salvação ela é pela graça. Mas também nós devemos entender e saber que nenhum desobediente vai entrar no reino dos céus. Nenhum desobediente vai entrar no reino dos céus. Por exemplo, o idólatra, o mentiroso, o feiticeiro, o incrédulo, aqueles fornicários ou fornicadores, entre tantos outros, esses não herdarão o reino dos céus. Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, já nos alerta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, este sim estará com ele no paraíso. Entendamos então, meus amados, que é a prática daquilo que é ensinado pela palavra de Deus que vai te aprimorar e vai te pôr no caminho que Deus te apresenta, vai te colocar no caminho que você deve trilhar para poder ganhar, receber esse direito que já é nosso através da palavra de Deus, de estarmos com ele no paraíso, desde que nós cumpramos com a sua palavra. Muitos vêm na igreja, meus amados irmãos, no domingo, ouvem a palavra de Deus e acaba ficando apenas nisso. A pessoa vem, ouve a palavra de Deus, volta para casa na segunda-feira, ela se permite ser contaminada com todo esse mundanismo que está aí exposto, ela se permite ser abalada na sua fé, na sua relação com Deus. Muitos vêm na igreja no domingo para ter um convívio social, para ter uma relação social, para poder participar de alguma coisa. Muitas pessoas vêm na igreja achando que vai conseguir entrar junto com a multidão daqueles que são aceitos. Parece que alguém vai carregar ela para o céu, mas não vai. Isso é uma relação direta sua com Deus, sua com Deus. Nós precisamos verdadeiramente permitir que haja transformação em nossa vida. E para isso nós precisamos o quê? Praticar o ensinado, agir de acordo com o estabelecido por Deus como conduta cristã. Não se trata apenas de ir na igreja e ouvir. Isto muitos visitantes fazem. Né? Não se trata apenas de ir e ouvir. Vamos então à leitura, que é sugerida pela Escola Bíblica, e aí nós entraremos nos comentários a respeito. É o texto de Mateus 7, versículo de 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Amém? Esta é a leitura de hoje, meus amados irmãos. Como nós já falamos anteriormente, há pouco, sobre o versículo 21, eu só queria mostrar para os irmãos que nós precisamos reparar que o versículo 21, ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Já o versículo 22, ele diz assim: muitos, veja que não são poucos, hein? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E aí vem a resposta direta de Deus, e ela é direta e contundente, meus amados. Ela vem no versículo 23 e diz assim: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. No versículo 24, Cristo, ele nos manda ser prudentes e praticar a palavra de Deus. O que mais nós precisamos, meus amados? Só assim nós estaremos alicerçados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele alerta também que se nós não praticarmos a sua palavra, seus ensinos, nós seremos insensatos, e a queda será maior do que tudo já visto, pois disso depende a eternidade ao seu lado. Nós estaremos perdendo a nossa eternidade ao lado de Jesus. Hoje nós estaremos aqui encerrando o estudo sobre o Sermão do Monte, ou como eu disse no início desses estudos, lá no comecinho, a alma do Evangelho. Quando nós falamos do capítulo 5, no versículo 1, eu falei sobre a alma. O Sermão do Monte é a alma do Evangelho, ou seja, é a apresentação do reino de Deus a seus filhos aqui nesta terra. O comportamento, a formação do caráter, a regulação da personalidade, a mudança necessária e a transformação que vem a nós através do Espírito Santo, a quem nós temos que abrir o nosso coração e entregar verdadeiramente a nossa vida. Mas vamos ao primeiro assunto, que fala sobre os falsos seguidores de Jesus. Fala de uma fé somente de palavras, onde não se pratica o que se diz. Vocês se lembram dos fariseus repreendidos pelo mesmo motivo lá atrás nos estudos que se passaram sobre o Sermão do Monte? Eles foram repreendidos. Então aqui nós vemos também a repreensão para nós não cristãos, mas para nós que desobedecemos às ordens do Senhor. Eu me inclino e me incluo simplesmente para o ensino, mas eu me julgo tomando todos os procedimentos cabíveis para que eu possa ser, para que eu possa estar pelo menos vivo nesta relação com Deus. Em 1 João 3, no versículo 18, nós aprendemos que nós não devemos amar apenas por palavras, mas por obras e por verdade. Assim, nós devemos falar, só que da mesma forma nós devemos proceder. Quando você fala que Deus não rejeita, desde que... Quando nós falamos... deixa eu explicar melhor para os irmãos. Quando nós falamos
da bondade de Deus, da bondade que nós devemos ter, da relação que nós devemos ter. Deus não rejeita, é lógico que Ele não rejeita quando nós falamos, quando nós nos expressamos, quando nós ensinamos alguém, desde que isso resulte em uma ação aprovada pela palavra e coerente com o que Deus ensina. Então nós temos que falar uma coisa coerente com o que Deus ensina, seja uma coisa aprovada pela palavra, seja uma coisa falada por nós, mas praticada por nós. Nós temos um compromisso com aquilo que nós falamos. Portanto, meu amado, há também a necessidade de confessar esse amor. Então nós precisamos falar, nós precisamos confessar esse amor, mas praticá-lo, desde que esse confessar seja sincero e que ele resulte de um coração verdadeiramente transformado e venha a ser provado pelas ações que nós praticamos, e que essas práticas e esse falar sejam submetidos ao senhorio de Deus, ao controle de Deus, o controle que Ele tem sobre a nossa vida, para que nós possamos ser aprovados. Vejam, meus queridos, que o segundo tópico nos diz assim, fala que os milagres, eles não transformam o caráter. Exatamente, os milagres, eles não transformam o caráter do ser humano. Infelizmente, muitas pessoas eles pensam que realizar milagres ou grandes ministérios é a prova de que se está fazendo a vontade de Deus. E não é isso que está em pauta nesses estudos hoje. Nós somos sim pentecostais e nós cremos em milagres, nós cremos em libertações, nós cremos nas profecias, nos dons espirituais, mas estes não provam o discipulado. E pior, meus irmãos, a palavra diz que muitos dirão naquele dia, mas Senhor, não é verdade? Não profetizamos em seu nome, não fizemos milagres. Esses são apresentados aqui como falsas ovelhas, inclusive serão desmascaradas e não entrarão no reino de Deus. Nós devemos, portanto, meus amados, ser cautelosos quanto a todas estas coisas. Estes movimentos que dão ênfase a milagres e maravilhas, mas não cuidam ou pouco cuidam do caráter do cristão, da transformação do ser, da apresentação do Espírito Santo, de Cristo Jesus na sua vida. Afinal, o que é mais importante, fazer milagres ou falar a verdade? O que seria mais importante? Ambos o são, nós todos sabemos disso. Mas não se esqueçam que os milagreiros que estão aí na internet, a olhos vistos, estão simplesmente fazendo milagres, e uns milagres absurdos, meus amados, que uma pessoa com um pouco de bom senso não vai acreditar. E lembre-se também que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. E a estes Deus não aprova ou reconhece como sendo seus. Que nós possamos ser alguns dos remanescentes que resistirão a toda a desconstrução moral que estes falsos profetas, esses falsos pastores estão nos apresentando. Nós precisamos entender que essa desconstrução moral que eles nos aplicam destrói a nossa vida e atrapalha a nossa relação com Deus. E aqui eu volto a falar sobre frutos do Espírito, sobre os frutos do Espírito, meus amados. Nós falamos sobre dons, sobre milagres, mas eu gostaria de falar com os senhores a respeito dos frutos que todo discípulo deve buscar com todas as suas forças. Esse buscar espiritual nos fará mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E é isto que o ensino de hoje apresenta a todos nós. A verdadeira ovelha, ela tem intrínseco dentro de si uma busca continuada pelos frutos do Espírito Santo, porque isso vem pela busca. Gálatas 5:22 nos ensina dessa maneira. Ele fala que o fruto do Espírito, e eu vou repetir para os irmãos, que eu gosto muito desse texto, todos sabem disso, é o amor, é a alegria, é a paz,
é a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e que contra essas coisas não há lei. E aqueles que são de Cristo Jesus, eles crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós temos que lutar contra a nossa carne, trazendo isso para nós, os frutos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Nós, meus amados, nós não podemos viver de aparência, mas sim de uma realidade de relacionamento com a palavra de Deus. E este é o terceiro tópico deste assunto. É o terceiro tópico deste assunto. A palavra vontade, meus amados, na parte B do versículo 1, remonta a uma determinação, ou seja, uma escolha ativa, uma inclinação ou desejo feito com prazer, com vontade própria, assim como fez Jesus. Ele é o nosso grande modelo de fazer a vontade do Pai. Em tudo ele se fez obediente. Você se lembra lá no Calvário, quando ao clamar pelo Pai, ele disse, mas não seja a minha vontade, mas a sua? Entendam, meus queridos, que quem faz a vontade do Pai foge do pecado. E é por isso que nós devemos orar para que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. O nosso desejo do coração é um, mas a vontade do Pai pode ser outra, e Ele sabe o que é melhor para nós. Salmo 143, no versículo 10, nos diz assim, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu espírito por um terreno plano. Por um terreno plano. Que a vontade do Senhor prevaleça sempre na sua vida e que você recepcione sempre com amor e entendimento devido, independente de bênçãos ou tribulações, porque nós aprendemos que todas essas vêm para o crescimento espiritual do verdadeiro cristão. Nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser tratados. E é dessa forma que nós somos tratados e corrigidos pelo Senhor. O segundo assunto, ele fala sobre a formação da nossa base, da nossa estrutura de compreensão e da formação de uma base muito sólida neste relacionamento. Nós devemos, ao iniciar esta relação com Deus, aprender que precisamos, sim, ouvir atentamente. Nós precisamos, sim, ler a sua palavra e meditar nela. O Salmo 119, no versículo 97, diz, quanto amo a tua lei e medito nela todo dia. O Salmo 1, adoro o Salmo 1, ele nos diz assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E nós vemos lá em Apocalipse também, no versículo 3, nós lemos assim, bem-aventurados aqueles que leem e ouvem a palavra da profecia e guardam nelas os escritos. Guardar em nós os escritos, porque o tempo da vinda de Deus está próximo, o tempo está próximo, meus amados irmãos. Pois é este um ensino eterno. O que nós estamos aprendendo aqui é um eterno que vai nos levar a uma transformação e nós vamos levar por toda a eternidade no nosso relacionamento com Deus. O que nós passamos a viver como cristãos que hoje somos é simplesmente a palavra de Deus. E ela não pode ser separada. Não é o pastor falando ou qualquer outro irmão falando com você. É Deus falando por intermédio deles. Quando lhe é apresentada a palavra, quando lhe é apresentado o ensino. Só que veja, nós não podemos esquecer nunca que nós temos que ver quem é que está nos ensinando. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. A pessoa tem fruto, ela está
verdadeiramente vivendo aquilo que ela fala, ela verdadeiramente é um discípulo do Senhor, então ela vai poder te ensinar. Do contrário, não pode. Então ela vai poder pregar. Do contrário, não pode. Ela até vem e prega. Ela vai enganar muitos por muito tempo, mas ela vai em algum ponto ser desmascarada. Se não for aqui, vai ser no tribunal de Cristo. Com certeza, não tem dúvida. E a gente precisa se ater que quando são palavras do homem, isso fica perceptível, se nós estivermos realmente prestando atenção. Nós já aprendemos isso na aula anterior, porque ele vai falar somente aquilo que você quer ouvir, vai te agradar, vai profetizar, vai fazer tudo aquilo que um homem faria para chamar a atenção para ele mesmo. Não é verdade? Portanto, meus amados, ouvir com muita atenção, estudar o que ouviu e conferir com as Escrituras. Isso é o que vai te trazer base, é isso que vai alicerçar o seu relacionamento com Deus e com a sua palavra. Isso vai te tirar de perto as pessoas que não comungam na nossa mesma fé ou que vêm para nos enganar. Isso vai afastar essas pessoas, porque eles vão ver que você tem base sólida, você está alicerçado na palavra de Deus e você tem como refutá-lo. Ou simplesmente você vai se afastar dele. Amém? Esta estrutura que é formada em você, ela deve ser conforme a de um edifício. Ela tem que ser forte, tem que ser poderosa. Vejam, meus amados, que no texto lido, Deus fala do insensato que edifica na areia, ou seja, ele busca conhecimentos superficiais ou algo como uma morada temporada. As indecisões, as dúvidas e a negação, elas causam a queda do homem. Elas destroem o homem, elas derrubam. Já o prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele buscou o quê? Entendimento, conforme nós estamos explicando. Ou seja, ele obedeceu a palavra de Deus, tendo assim conhecimento e uma comunhão inabalável pelo entendimento das verdades apresentadas pela palavra de Deus e os exemplos que nós vemos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi apresentado com a sua presença aqui nessa terra. E é este que deve ser o alicerce da nossa edificação pessoal e espiritual. O Salmo 127, no versículo 1, ele nos fala que nós devemos lembrar sempre de praticar aquilo que nos foi ensinado pela palavra de Deus. Então nós temos que praticar. E este é o terceiro tópico. Ao escutarmos e praticarmos a palavra de Deus, você carrega em si a prova de que você é um discípulo, de que você está pronto a viver a plena obediência a Deus. E não podemos esquecer, meus amados, que isso é um aprendizado contínuo. Se eu morrer com 120 anos, no meu último dia de vida, eu estarei ainda aprendendo, eu estarei ainda buscando a perfeição, eu estarei ainda lutando pelo relacionamento com Deus, com Cristo e com a sua palavra. A palavra prudente no grego é prônimos, P-H-R-O-nimos, que significa o quê? Significa inteligente, significa sábio, ou seja, é aquele que não fundamenta a sua vida em situações ou ensinos humanos, mas sim na rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o que ouve e não pratica, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele só fala dela sem praticá-la, uma espécie de um fariseu, vamos dizer assim, né? Ele é descrito no grego como moros, que significa tolo, insensato, ímpio, incrédulo, meus amados. Uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, e nós temos que colocar na mente, é que ao praticar qualquer esporte, ao praticar qualquer esforço, ao estudar continuamente, isto vai te levar ao aperfeiçoamento. E é isso que nós estamos tentando passar para os irmãos aqui. Quando você deixa de praticar, quando você deixa de estudar, quando você deixa de fazer, você perde o costume.
você perde o jeito, você perde aquele contato. E é isso que nós não podemos permitir que ocorra conosco. Quando você se afasta da continuada relação pedida com o Espírito Santo, ele vai continuar aí com você. Porque existe esta promessa divina, o Espírito Santo estará aí com você. Ele vai te acompanhar por onde quer que você andar. Vocês se lembram disso? Aonde nós estivermos, ele estará conosco. Porém, ele estará ali ansiando por uma ação sua, pelo seu retorno real e verdadeiro a esta relação com o amor de Deus, para que ele possa voltar a atuar na tua vida e te levar à salvação. Do contrário, ele estará ali, mas ele estará impossibilitado de atuar no sentido de falta de relação sua com ele. Não estamos aqui engessando Deus. Deus ele vai salvar, ele vai tirar aquele que ele tem o propósito de fazer, aquele que vai... Mas nós temos essa ação intrínseca em nós. Nós temos que buscar os frutos do Espírito, nós temos que buscar esta relação com o Espírito Santo. No terceiro assunto, meus queridos, nós veremos que nós devemos portar em nós a nossa verdadeira identidade. Qual é a verdadeira identidade do cristão? É Cristo. A verdadeira identidade do cristão é Cristo. Mas muitos dizem seguir apenas Cristo, seguir apenas Jesus, sem se importar e sequer conhecer direito a Bíblia, sem buscar entender verdadeiramente o porquê, o como, de que jeito. Não busca, ele simplesmente, eu sigo Jesus, acredito em Jesus, porque Jesus é bom, Deus é bom, e ele veio para todos. Mas nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a Bíblia jamais pode ser isolada do relacionamento cristão. A Bíblia não é Cristo somente, é o todo. Tampouco nós podemos querer isolar, no nosso estudo de hoje referenciado, o Sermão do Monte do restante das Escrituras, como algumas pessoas fazem. Eles querem o amor, eles querem as bênçãos, mas não aceitam a justiça e as justiças expostas nas Escrituras. Mas eles querem o amor, eles querem a bênção. Eles querem um Deus que vai trazer benefícios para ele, mas servir a Deus, poucos querem. Servir a Deus, poucos querem. Obedecer a Deus, praticar as justiças apresentadas por Deus, poucos querem, poucos conseguem por si buscar esse tipo de comportamento, ou seja, conseguem colocar dentro do seu coração os frutos do Espírito Santo. O verdadeiro cristão precisa ser corrigido, meus amados. Ele é chamado ao arrependimento, ao arrependimento e às correções comportamentais exigidas pelas Sagradas Escrituras. Nunca as isolando ou as adaptando a tempos e momentos. Nós já aprendemos isso também em outras aulas, diferente de muitos filósofos, cientistas, esotéricos, que usam o Sermão do Monte alegando que Jesus é um grande mestre, que não prega dogmas, que não existe moralismos, que apenas ensina e apresenta o quê? O amor. Jesus é sim a chave hermenêutica, ou seja, a base de toda a estrutura cristã, desde que você não o desconecte de toda a Bíblia, porque junto com as suas bênçãos vêm os seus ensinos, vêm as suas correções, vem a sua justiça, que é exposta de Gênesis e Apocalipse. Há boas virtudes, mas há também a moral aplicada a todas essas virtudes. Apesar da belíssima mensagem do Sermão do Monte, não há como nós isolá-lo do restante do Novo Testamento. Nós devemos entender, meus amados, que o Sermão do Monte não apresenta um mestre humano. Ele não apresenta um mestre humano, mas sim o Filho de Deus que nos trouxe a salvação, que abriu o nosso caminho de relacionamento direto com Deus. João 10, no versículo 18, fala que a autoridade de Cristo veio direto do Pai. E este é o segundo tópico.
que nós estaremos estudando do último assunto. Porque a multidão, ela estava admirada, assombrada e maravilhada com o que acabara de ouvir, ou seja, com a pregação do Sermão do Monte. Isto deixa claro, meus amados, que o ensino de Jesus, ele é eficaz, ele é divino e ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele age dentro do nosso coração e transforma o nosso coração. Permita que o Espírito Santo fale diretamente a você, porque ele tem autoridade para isso. Ele vai transformar a sua vida. Neste último tópico, ou seja, o tópico terceiro do terceiro assunto, nós aprendemos que para nós chegarmos lá, nós precisaremos passar verdadeiramente a andar como filhos. Ou seja, nós teremos que desenvolver em nós as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de uma maneira sincera, correta, nos identificando cada vez mais com Cristo, formando assim a nossa verdadeira identidade. Portanto, amados, que nós possamos desenvolver em nós frutos verdadeiros que nos levam a seguir o caminho pela porta estreita, pelo prazer, pelo amor, carregando em si o jugo leve do Senhor, a sua paz, a sua mansidão. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê forças para que nós possamos caminhar na perfeição de Cristo. Amém? E eu gostaria de falar para os irmãos aqui uma anotação que eu fiz, e eu constei dessa seguinte maneira: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Usemos este texto aqui, amados, para entender que nós somos cristãos. Ou será que nós somos apenas um visitante a mais na igreja? Eu interajo na igreja, eu me relaciono na igreja, eu vivo a prática da palavra de Deus, eu vivo e pratico a palavra de Deus, eu medito nela de dia e de noite realmente? Estou eu buscando me preparar para a eternidade? Entendo Cristo como único e suficiente Salvador? Aceito e busco a sua orientação, correção e justiça? Se isso eu pratico, eu sou filho de Deus e estou no caminho certo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês com muita paz. Amém? Que Deus abençoe todos.